Bom, gente, para começar, vou falar um pouco sobre a autora e o livro. Bom, para começar, o livro Nebulosas ele foi publicado em 1972 pela editora Garnier. E a sua escritora, como a gente já viu, é a Narcisa Amália de Campos. E ela é uma obra de poemas, inteiramente de poemas, e é composta por 44 poemas. E Nebulosas é considerado uma das principais obras de poesia escrita por uma mulher no Brasil, porque não era tão comum mulheres escreverem, muito menos poemas. E a Narcisa era muito nova quando ela escreveu, ela tinha só 20 anos. E ela abordou vários temas avançados para a época dela, como a causa republicana e a defesa dos direitos das mulheres. E essa obra gerou muita repercussão na época, né? Porque as publicações de autoria feminina que as mulheres escreviam eram raras. Bom, agora falando um pouco sobre os principais temas do livro. Os principais temas do livro eram sentimentos individuais e íntimos, como saudade, desilusão, melancolia, esse tipo de coisa. Aí falava muito também sobre natureza, pátria, sabe, a pátria do Brasil mesmo. Muito da paisagem do Brasil, tipo, enaltecendo a nossa terra natal. Condição da mulher, que a autora, a Narcisa, ela questiona o lugar da mulher na sociedade no século XIX. E também as questões sociais e liberdade, temas como abolição da escravatura, justiça social, liberdade, que aparecem um pouco mais nos temas finais, nos poemas finais. Bom, a obra foi indicada ela foi incluída na lista de leituras obrigatórias da FUVEST 2026, por isso é muito importante a gente saber um pouco da história dela, para quem vai fazer FUVEST aí, e precisa de um breve resumo. Ela é muito importante porque trata muito da luta das mulheres, da própria Narcisa Amália mesmo, por ser uma mulher. Bom, agora falando um pouquinho sobre a autora, que é a Narcisa Amália de Campos. Ela nasceu em 1852 e morreu em 1924. Ela foi poeta, jornalista e professora brasileira e foi considerada a primeira mulher a trabalhar profissionalmente como jornalista no país. Ela publicou o livro Nebulosas, que é um livro de poemas, em 1872, e isso lhe deu um grande destaque ali na época, assim, até no mundo dos autores também. Ela escreveu também artigos e crônicas defendendo e emancipando a mulher, a abolição da escravidão e a justiça social. Bom, Narcisa Amália, ela também foi uma pioneira da literatura feminina no Brasil, porque naquela época poucas mulheres tinham espaço na escrita, na imprensa, não eram, muito faladas, assim. E essa sua obra de Nebulosas traz uma sensibilidade romântica com crítica social, tornando-a uma voz forte e bem à frente do seu tempo também. Boa noite, Denise, tudo bem? Então, falando um pouco sobre a análise do enredo e da linguagem verbal do livro, Nebulosas, basicamente esse livro ele nasceu em 1872 e ele se tornou um marco porque foi a primeira coletânea poética publicada por uma mulher no Brasil. Então, falando sobre o enredo, a gente pode chamar, se a gente pode chamar assim, porque ele não segue uma linha linear, como em um romance, mas ele se constrói na sequência de alguns poemas que revelam sentimentos, críticas sociais e reflexões sobre liberdade. A condução é a própria voz da autora, a Narcisa Amália, que mistura lirismo romântico com uma postura engajada. Ela fala de amor, de natureza, mas também denuncia injustiças e defende ideais como o abolicionismo e o republicanismo. É como se cada poema fosse uma janela para o mundo interior da autora e ao mesmo tempo para o Brasil do século XIX. Bom, a gente dando continuidade aqui, falando um pouco sobre a questão da poética, a gente pode dizer que essa obra, por ser uma coletânea de poemas, igual a Ana falou, não é um conto, uma coisa linear, uma fábula e nem um romance assim. E são realmente 44 poemas que envolvem esse livro. Então, a gente
dizer que não tem uma narração muito linear, assim, uma coisa que, tipo, é uma narração em ordem cronológica, em ordem inversa. E sim, cada poema aborda muito a questão da lírica, a questão de uma narração em primeira pessoa que enfatiza mesmo essa questão do sentimento, essa questão da reflexão que a obra transmite, então é um contato direto. Nebulosa, então, a gente pode dizer que não tem um narrador, e sim é uma questão... Tem narrador, mas é algo muito lírico que fala. É muito essa questão da voz poética. Então a gente pode falar que o narrador é subjetivo e ele fala em primeira pessoa, porque ele tá ali em contato direto. Aqui em cima, por exemplo, eu coloquei algumas frases que são exemplos retirados das obras, né? E aí a gente pode perceber muito essa questão da própria análise mesmo, direta com o leitor, assim, de sentimento mesmo. Então ele expressa, assim, com muita autoridade em primeira pessoa todas as falas dele. Oi, bom dia, eu sou a Emily e eu vou falar sobre o tempo, o espaço e a conclusão. Bom, falando sobre o tempo, no livro Nebulosas, o tempo é construído de maneira fluida, acompanhando tanto os acontecimentos externos quanto os movimentos internos da protagonista. A narrativa não se limita apenas a marcar datas ou períodos históricos específicos. Ao contrário, ela trabalha com um tempo psicológico que se dilata ou se contrai conforme as emoções, lembranças e conflitos da personagem que ganham força. Esse uso do tempo cria uma atmosfera introspectiva, que permite que o leitor entre na mente da protagonista e sinta a passagem do tempo mais pelo impacto emocional do que pela cronologia. Além disso, o enredo alterna momentos presentes com recordações, revelando gradualmente os eventos que moldam a personagem e enriquecem a profundidade da narrativa. Bom, falando sobre o espaço, por sua vez, desempenha um papel simbólico e sensorial dentro da obra. Os cenários descritos, geralmente em ambientes silenciosos, solitários ou envoltos em mistério, refletem o estado emocional da protagonista. A autora utiliza lugares físicos como apresentações internas. Espaços abertos remetem à busca por liberdade e clareza, enquanto ambientes mais escuros ou fuscos eles reforçam a sensação de incerteza e introspecção. Bom, essa construção espacial faz com que o leitor perceba não apenas onde a personagem está, mas também como ela está se sentindo naquele momento, naquele momento que está se passando ali no livro. Bom, enfim, chegando à conclusão, a gente pode concluir que o livro em si se molda às emoções e transformações da personagem, contribuindo para a atmosfera poética e sensível que caracteriza o livro e que a autora quis trazer também para nós leitores. Essa escolha estilística aprofunda a narrativa e torna a experiência do leitor mais imersiva, já que cada passagem temporal e cada ambiente carregam significados que dialogam diretamente com o desenvolvimento emocional da personagem e do enredo também. Agora, falando já sobre a análise verbal de Nebulosas, o que chama a atenção aqui é a força e a ousadia da escrita. Aqui, Narcisa, ela utiliza uma linguagem poética carregada de imagens, metáforas e musicalidade, típica do romantismo, mas ao mesmo tempo imprime um tom de denúncia e de resistência. Tô olhando aqui porque aqui eu consigo me ver. Enfim, ela não se limita ao sentimentalismo romântico. Sua palavra é arma e é encanto. A escolha das palavras, o ritmo dos versos e a intensidade das imagens, elas criam uma atmosfera que envolve o leitor e o faz refletir. É uma linguagem que emociona, mas também provoca, porque coloca a mulher como sujeito ativo da literatura e da sociedade. Bom, para concluir, fazendo uma análise sucinta,
a gente consegue perceber que a coletânea da obra, dos 44 poemas, poxa, foram 44 poemas, que a Narcisa se tornou pioneira nesse quesito. E além dela trazer a questão da presença das 3 gerações do romantismo muito forte nos 44 poemas, óbvio, cada um com a sua característica, porque foram 3 fases do romantismo que foram fases muito diferentes, né? Porque cada uma tinha sua própria característica. E ela conseguiu unir todas essas assim e trazer um pouquinho de cada em cada um dos poemas. E é interessante trazer porque, assim, não só pela beleza estética dos poemas, assim, a Narcisa consegue trazer muito a questão da crítica social, né? E da importância do papel feminino. E no contexto que o livro foi escrito, no contexto do século XIX, ainda as mulheres ainda não tinham tanta voz, assim, na sociedade. E a Narcisa foi meio que uma pioneira, assim, né? Uma escritora, uma autora mulher. E ela conseguiu trazer de forma, assim, muito leve e subjetiva, mas ao mesmo tempo muito concisa nos seus poemas. Então ela uniu essa questão do romantismo, que era uma época do contexto ali, e ela uniu a crítica dela com a beleza simbólica dos poemas, e ela trazia mesmas melancolias, mesmas reflexões, o sentimentalismo, e trazer junto consigo também essa questão da crítica social sobre as mulheres, sobre o papel das mulheres na sociedade. Então, é interessante ao analisar essa obra e ver, né, tudo que a Narcisa transformou, tudo que ela trabalhou, tudo que ela se empenhou. E também é uma obra muito interessante. Eu vou confessar que é complicado, porque, assim, todo mundo que a gente mesmo não tá acostumado, nem todo mundo consegue, né, interpretar todos os poemas de uma maneira muito simples, assim, mais complicadinho. Mas é uma obra muito interessante e cai na conversa, então é bom estudar, é bom estar por dentro. E é isso que a gente concluiu com essa coletânea, né, de 44 poemas que Nebulosas traz.